Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu boa tarde, pessoal do podcast. Hoje a gente vai falar por que é importante você investir na comunicação dentro do seu casamento. Bora ver isso? Bom, quando a gente se comunica bem com o nosso parceiro, com a nossa parceira, a gente consegue criar um ambiente de mais segurança, de mais cumplicidade, amizade e lógico que tudo isso potencializa os nossos sentimentos para com a outra pessoa e da outra pessoa para nós. Quando a gente cria esses elos de confiança dentro de um relacionamento e de segurança, cada vez mais a gente vai fazendo parte do mundo dessa pessoa, porque ela começa a abrir, ela se sente confortável com a gente, então ela começa a abrir o espaço dela e você vai se sentir cada vez mais confiante em si mesmo, ou em você mesma, e você vai ter um autoconhecimento que vai fazer com que você tenha uma vantagem tremenda na hora de você se comunicar. Você vai saber por que é que naquele momento X você está tão aborrecido, tão aborrecida. Por que uma palavra Y faz com que você fique meio fora do prumo e talvez se desestabilize e cria aquele tipo de confusão que quando você para pensar, você fala, nossa, mas foi tão pequeno, foi uma bobagem, né? Não precisava ter virado o que virou. Ou, por exemplo, você conseguir controlar o seu parceiro ou a sua parceira, né, o seu marido ou a sua esposa, porque você já é uma pessoa que se autoconhece tão bem que você já é capaz de observar também o outro. Você é capaz de entender por causa da história do outro, por causa de quem ele é, por tudo que ele vive, ele tem a reação X. Então, como você poderá apoiá-lo ou apoiá-la melhor para que ele ou ela traga um melhor resultado, tanto para a própria pessoa quanto para dentro da relação de vocês. Tudo isso é feito dentro da boa comunicação. Se você prestar atenção, no dia que você quis seduzir, né, a pessoa que está com você hoje, o que você usou não foi só seu charme, apesar de charme, né, de toda aquela movimentação corporal da sedução ser uma forma de comunicação. Só que não é a forma de comunicação que chega primeiro, né, para o outro. O que primeiro o outro enxerga, o que primeiro o outro percebe, o que primeiro o outro ouve é a forma como você fala, é o tom da sua voz, quer dizer, tá aqui, tá na nossa fala, né? Então, a primeira coisa que fez com que o outro se interessasse por você pode até ter sido uma olhadinha estética e tal, mas o que de fato fez ele decidir ou ela decidir que você era a pessoa ideal foi quando você abriu a sua boca. Foi quando você começou a se comunicar com essa pessoa. E quando você começa a se comunicar com ela, você mostra habilidades, você mostra questões de afinidade, você mostra questões que podem afastar vocês. Você começa a mostrar uma série de coisas a respeito de você que vem pela sua fala, pela forma como você se comunica. E depois vem toda essa interpretação subliminar que está nos seus gestos, na forma como você dá aquela olhadinha, que você dá aquela piscadinha. E aí sim, num segundo papel, pode entrar para persuadir ou para colocar de uma forma mais incisiva, né, o seu posicionamento de que você quer aquela pessoa. Então, começa todo esse papel subliminar da sedução. Mas antes disso, veio a sua fala. Ela não deixaria se seduzir se ela não tivesse ouvido coisas as quais a interessassem, coisas as quais fizessem sentido para a vida dela. Perfeito? Bom, a partir desse momento, você conquistou essa pessoa. E em algum momento na história de vocês se perderam na comunicação, o que fez com que enfraquecesse toda essa parte subliminar da sua sedução ou da sua postura, do seu posicionamento corporal
ou colocasse em segundo plano, por exemplo, a sua beleza, né? Tudo aquilo que as pessoas olham esteticamente também para fazer a tomada de decisão se quer ou não ficar com aquela pessoa. Então você percebe que se você tem uma comunicação que funciona no início do seu relacionamento, por que não mantê-la? Por que não resgatá-la para que você então tenha esse seu companheiro, essa sua companheira de verdade junto com você para sempre e sempre incentivando que esse amor cresça dentro do casamento de vocês. Vocês têm muito mais a ganhar investindo numa comunicação que funciona do que vocês simplesmente se abandonarem e cada um ir para o seu lado, viver sua vida e, enfim, né, colher alguns frutos que talvez não sejam exatamente o que vocês gostariam para uma vida a longo prazo. Então, assim, ainda existe amor entre vocês, se vocês ainda pensam, puxa, é uma pena que a gente não se entenda, porque eu amo essa pessoa, a história que a gente tem juntos é muito legal. Que tal você investir numa coisa nova? Bora pensar nessa história de comunicação que funciona? Bom, um grande abraço e que a sua semana seja plena e que você consiga construir uma comunicação que funciona para resgatar esse amor da sua vida. Tchau, tchau.